Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje começar o terceiro episódio de Tirando o Jaleco, né, que tem o propósito, como eu já falei, de falar de medicina da área de saúde de maneira mais informal, de mostrar a rotina de serviços como a terapia intensiva, de como é que funciona lá dentro, de como é que é o ser humano que trabalha lá dentro de um ambiente de UTI. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, meu amigo, colega de profissão, que eu vi vir se formar em medicina intensiva, né? Dr. Murilo Lemos. Hoje ele trabalha comigo, meu parceiro na LUTI, meu parceiro no hospital de base, meu parceiro no 92 e no Prado Valadares ele é o cara que manda, né? Então, eu queria começar, Murilo, perguntando o seguinte, né? Como é que a medicina entrou na sua vida? Por que você fez medicina? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui diante desse meu amigo e colega de profissão que sempre foi quem eu me espelhei, né? Eu costumo até brincar com ele e dizer que foi meu mentor em terapia intensiva. Obrigado. Bom, é algo assim relacionado à família. Apesar de que minha mãe ela vem da área da educação, professora, e que posteriormente tornou-se política, e meu pai ser da área do agronegócio, nós somos 4 filhos e isso a gente sempre cresceu, a mãe querendo educar, dar sempre uma educação de qualidade e o pai investindo nisso também, dizendo, meus filhos quando crescerem vão ser médicos. Então eu acho que essa foi uma ideia implantada, não posso dizer que sempre foi meu sonho não. E eu lembro de uma certa vez quando nós estávamos no final do ensino médio, e aí a gente estava num bate-papo lá na mesa do café da manhã em casa e meu pai e minha mãe estavam perguntando o que a gente ia querer fazer. Aí meu pai deu a opção pra gente assim, falou assim, bom, vocês quiserem podem continuar a estudar, vão fazer faculdade, quem quiser ser médico tenta fazer medicina, mas tem outra opção, se vocês quiserem a gente vende nossas propriedades aqui e vai todo mundo criar gado no Pará. E vai ser todo mundo rei. Dentro de 6 anos tá todo mundo rico, rei do gado. Ou então vocês vão estudar. Aí acho que a gente com a cabeça tinha o quê? 17 anos. Aí eu pensei assim, eu não vou pro meio do mato não. Eu vou continuar estudando. E a gente eles sempre investiram na educação nossa e por fim a gente conseguiu lograr e fazer medicina. Somos 4 filhos, eu tinha um irmão mais velho que faleceu e ele foi fazer medicina, a gente também, e logo depois o caçula, que a gente, 4 anos de diferença para mim e para o meu irmão gêmeo, fez medicina posterior também. Então, foi mais um incentivo dos meus pais, mais da minha mãe. E aí eu sei que você passou ali pelo Rio de Janeiro, né? Fez medicina lá na Gama Filho, uma faculdade reconhecida, né? Isso. Como é que foi fazer medicina lá? Sai de Cândido Sales e ir lá pro Rio de Janeiro? Assim, é engraçado, né? Eu sou de Vitória da Conquista, nascido aqui, minha primeira infância até os 3, 4 anos foi aqui, mas como os negócios do meu pai eram em Minas, e aí Conquista ficava um pouco contramão para ele. Aí ele levou minha mãe para mais perto, para a divisa dos estados, Cândido Sales. Minha mãe é professora, acabou que se envolveu na política do município e foi progredindo, evoluindo nesse termo. Só que Cândido Sales, ele tinha educação de qualidade até certo ponto. Aí, a partir se eu não me engano, dos meus 10 ou 12 anos, a gente voltou para a Vitória da Conquista e ficava naquela. De segunda a sexta, Vitória da Conquista no colégio de qualidade aqui, final de semana voltava para Cândido Sales. E claro, óbvio, Cândido Sales, eu tenho uma paixão, é minha cidade do coração. Quando me perguntam de onde eu sou, igual você falou, sou de Cândido Sales. Pois bem, nós fomos na época, eu fui para Gama Filho, no Rio, foi eu e o meu irmão gêmeo, né? E Vitor, que era o mais velho, foi para São Paulo. E um mundo muito diferente, né? Cândido Sales é uma cidade de 35 mil habitantes para ir para uma das maiores capitais do país e com aquela movimentação toda. Mas eu sempre fui muito desapegado e também, assim, fui muito bem incentivado pelo meu pai a querer buscar as coisas. Então, assim, não tinha medo de nada. Era tudo muito aventura e uma aventura boa e gostosa, uma brincadeira. Então, assim, eu sempre queria conhecer coisa nova e eu tinha meu irmão gêmeo comigo que a gente sempre estudou, desde quando entramos na escola até formamos juntos, desde a alfabetização. Então, assim, era sempre muito parceiro.
Então, assim, um ajudava muito o outro. E a Gama Filho, uma faculdade muito renomada entre as particulares lá do Rio de Janeiro. Infelizmente, ela acabou fechando por uma questão administrativa, mas eu tenho orgulho de ter feito faculdade lá, aprendi muito. Eu fiz meu internato no Salgado Filho, que é um hospital da Zona Norte lá, que tudo converge para ele, então eu tive um ensinamento muito bom, tive uma base muito boa. E foi lá, inclusive, que eu tive contato com terapia intensiva. Ah, entendi. Tive uma preceptora muito boa e que foi quando eu comecei a abrir os olhos para terapia intensiva. Mas foi uma experiência muito boa. Rio de Janeiro é terra que filho chora e mãe não escuta. Então, assim, a gente sempre teve que ter muito cuidado com tudo lá. Mas, realmente, eu me privava muito das coisas e focava mais no estudo, porque eu sabia dos esforços que meus pais estavam aqui no interior para poder manter a gente lá, para a gente um dia chegar a um ponto que eles talvez não conseguiram. Sonharam para eles e não conseguiram. Perfeito. E aí, você formou, veio aqui para Vitória da Conquista e resolveu fazer medicina intensiva, né? Como é que a medicina intensiva entrou? Eu estou perguntando, já sei a resposta, né? Eu me lembro de um rapaz recém-formado que foi me procurar lá na UTI1 do base, né? Mas conte a sua versão aí. Bom, contando a minha versão, engraçado, eu entrei para a faculdade e eu queria ser gastroenterologista. Quando eu conheci a terapia intensiva lá no internato, eu me apaixonei pela terapia intensiva, fiz até um módulo rotativo opcional em terapia intensiva. Mas quando eu me formei, foi no meio do ano e, como eu falei, minha mãe era política na cidade, né? Até hoje é. Mas aí ela estava bem no meio da campanha eleitoral. Quando eu me formei, quando eu colei grau, foi em 6 de julho de 2009. Meu irmão, o mais velho, o Antônio Vitor, ele acabou colando grau 30 dias antes, foi em 3 de junho. Basicamente todo mundo junto. E regressamos a Cândido Sales no meio do ano. As provas para residência seriam mais no final do ano, a partir de final de outubro, novembro, não é isso? Só que tinha campanha política. E comecei a me envolver ajudando minha mãe na campanha ali naquele momento. E logo em seguida teve uma tragédia lá em casa, que 60 dias depois de colação de grau, meu irmão acabou no trajeto entre Cândido Sales e Encruzilhada, ele se acidentou, ele estava indo trabalhar e veio a óbito no acidente. E aí estava num momento muito sensível, acabou que a gente teve que continuar na cidade, dando apoio para ela. Eu diria até mesmo que a campanha política e a cidade abraçou ela, e o que tirou ela talvez de uma depressão. Então eu não pude pensar em me afastar. Fiquei naquele primeiro ano ali. E no final de 2010, como eu queria terapia intensiva, eu vim buscar em Vitória da Conquista, onde eu sabia que tinha UTIs. E através de um outro colega que temos em comum, o colega Judson, falou: Murilo, eu trabalho lá na UTI do Hospital de Base. Procure Sandro. Aí eu vim na cara e na coragem, sem avisar. Bati na UTI no dia que o colega Judson falou que você estaria lá numa quinta-feira. Isso é. Aí eu me apresentei, tímido demais, não conhecia nada. Você pediu pra gente ficar lá, acompanhar o ródio disciplinar, e depois você me chamou lá na sala e perguntou o que eu queria. Eu falei que queria aprender terapia intensiva e gostaria da oportunidade. E assim você deu. E eu acho que eu soube aproveitar aquela oportunidade que você me deu naquele momento. Para hoje a gente estar aqui conversando de médico intensivista para médico intensivista. Isso mesmo. Mas fale assim, aí você começou a se dedicar, entrou lá, conheceu como é que era o round, como é que era a rotina na medicina intensiva, começou a estudar medicina intensiva, daqui a pouco você estava dando um plantão, não foi? Não foi fácil assim não, chegar a me apresentar e pedir uma oportunidade de entrar para a equipe não. Eu dei uma tarefa a você, não dei? Muito, uma tarefa árdua, viu? Era uma aula semanal? Eu fiquei 6 meses acompanhando o serviço e tinha que toda semana preparar uma aula para toda a equipe multidisciplinar da UTI. Isso mesmo. Até ter a primeira oportunidade de assumir um plantão num sábado à noite. Isso aí. Ou seja, então, nada foi de mão beijada, não. Foi através de mérito, né? De perseverar ali e de aproveitar aquele momento. De meritocracia, né? Os melhores estão nesse rumo aí. Mas me fale assim, na medicina, para quem está ouvindo a gente, que não conhece a medicina intensiva, o que é ser médico intensivista? Você que é um intensivista experiente, que é reconhecido na área. Como é que é a rotina de uma UTI?
Você entra lá, lida com os pacientes graves, né? Eu faço sempre essa pergunta, fiz essa pergunta ao nosso colega Werley, fiz ontem a Cassiane, né? Fazendo a você, como é que é para você entrar no round, né? Discutir paciente grave, lidar com familiares, lidar com morte, com sofrimento? Ou seja, E lidar com alta também, com desfechos bons, que não são só desfechos ruins. justamente. Bom, a gente entra naquele ambiente ali onde todos os pacientes são graves, né? Quem pergunta qual é a minha mensalidade, eu falo que é UTI, muitos falam que não quer precisar dos nossos cuidados, porque teoricamente é o fim do tratamento ali, a última esperança. E lidar com esse tipo de paciente requer uma responsabilidade muito grande. Uma vez eu escutei de um colega lá de São Paulo que o médico intensivista, por vezes, ele é autossuficiente. Porque a gente cuida de todo o sistema do paciente, porque geralmente é um paciente muito grave. E a gente, por vezes, está numa tensão muito grande. A gente tem que ter um controle emocional muito grande para poder lidar com os desfechos ruins, porque eles acontecem, né? A gente tem que lidar com familiares que, por vezes, não entendem e não aceitam aquilo. A gente tem que lidar com a comunicação de más notícias praticamente todos os dias. Então, a gente tem que saber lidar com o familiar. E o dia a dia da terapia intensiva, no começo é mais difícil, porque a gente é mais emotivo, né? A gente, às vezes, se coloca bastante no lugar do paciente. Tem que ser feito isso, mas a gente também tem que ter... Não pode também levar isso, sair do ambiente e levar isso para o dia a dia nosso, para casa, por exemplo, porque é uma carga de estresse muito grande. Mas eu me sinto muito orgulhoso em ter me tornado o médico que sou hoje, porque através do conhecimento a gente consegue investir, lançar a mão do recurso adequado para aquele paciente e ver desfechos muito favoráveis, que é o que nos dá o combustível para continuar dando o nosso melhor cada dia dentro da terapia intensiva. Eu sou muito apaixonado por isso, faço isso todos os dias. Lá atrás eu lembro que eu fazia 48 horas ligado na UTI. Eu entrava rindo e saía dando gargalhada, não me cansava de fazer aquilo. Então, assim, é uma profissão muito boa, apesar de a gente lidar com a dor da família e do paciente, que por vezes a gente não consegue tirar ele daquele quadro grave. Exatamente. O desfecho, disso de passagem, na maioria das vezes, é bom, né? Uhum. Mas também, como chegam muitos pacientes graves, com gravidade elevada, nem sempre é o desfecho que a gente quer. Mas assim, dentro da UTI, tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem ali o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, né? A equipe de enfermagem, de maneira, os técnicos de enfermagem, todo mundo, né? E aí a gente sabe que há uma rotina, né? De discutir esse paciente com essa equipe. Fale para o público nosso como é que é essa rotina, como é que você discute o paciente de UTI, para ter uma ideia como é que a gente toma decisões lá. Nós não somos sozinhos, né? Nós somos uma equipe. E a UTI, ela exige o trabalho em equipe. É uma equipe multidisciplinar, onde nós chegamos, assumimos o plantão, avaliamos o paciente de beira de leito, assim como nós médicos, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, eles avaliam o paciente de beira de leito. E a gente, após um certo período no início do plantão, a gente fazendo isso, coletando o exame físico, avaliando os exames do paciente, a gente vai se reunir e vai fazer o chamado round multidisciplinar, que é, eu acho que o momento mais importante daquele nosso plantão, onde a gente vai discutir tudo aquilo que a gente vai tentar realizar para o paciente durante o transcorrer do plantão, tentar cumprir aquilo. Então, é muito bom, a gente escuta todas as áreas e toma, no nosso entendimento, a melhor conduta e tratamento para o paciente. Leva em média aqui umas 2 a 3 horas naquela... Olha, um round multidisciplinar, um round multidisciplinar em um UTI em torno de 10 leitos, um UTI geral, eu acho que, para ser bem feito, ele não deve ser menos de 2 horas de discussões, não. Isso mesmo. Na UTI, né, eu faço sempre essa pergunta, né, no tempo que você faz medicina intensiva, sempre há um atendimento que marca a gente, né? Eu lhe fazendo essa pergunta, de qual paciente, de qual atendimento lhe marcou na UTI? Tem algum que lhe vem à mente? Um atendimento difícil, um desfecho bom ou ruim que você não esperava?
Algo lhe vem à mente aqui? Algum paciente te vem à mente? São muitos casos, né? São 13 anos de terapia intensiva e são muitos casos. Mas eu lembro de um, na UTI geral do Hospital Geral de Vitória da Conquista, na UTI 1, que eu lembro que nós tínhamos um pai e um filho com a gente. E os dois estavam em leitos vizinhos. Eram pacientes vítimas de acidente de trânsito, politrauma, onde os dois tiveram um traumatismo craniano grave, ficaram em coma. E a gente cuidava desses pacientes. O pai ele teve um desfecho mais favorável, logo retomou do estado de coma, mas o filho, infelizmente, não teve um desfecho tão favorável. E o pai ficava ao lado, orando por esse filho e pedindo a gente para salvar o filho dele todo o tempo. Então isso comovia muito a equipe, marcou muito a gente. E uma particularidade desse caso é que eles vieram do atendimento do SAMU 92. E eu fui no atendimento do SAMU 92 deles. Ah, você fez o atendimento? Eu fiz o atendimento. Então, ou seja, conectou dois serviços que a gente atua. Então, a gente, desde a ponta até o tratamento final. E a gente acabou se conectando muito, não só eu, mas toda a equipe, e se comovendo com aquele caso. Eu lembro muito bem disso. A gente sabe que o APH bem feito faz diferença, né? Daqui a pouco a gente vai falar de APH. Vamos deixar para daqui um pouquinho. E vou lhe falar de um momento também que todos nós intensivistas, né, sentimos na pele e foi muito difícil, que foi a época da pandemia do Covid, né? Então, você atuou comigo em vários serviços, né? No HCC, no Prado Valadares, em Brumado. Fale pra gente aqui sua experiência na pandemia. Foi também um momento difícil, um momento de medos, né? A gente conversando aqui com ela, eu me lembro que quando a gente entrava na UTI, quando a gente saía da UTI depois de passar o round lá, discutir, a gente pensava, daqui uma semana eu posso estar nessa UTI aqui, né assim? Eu pessoalmente me afastei da família por um tempo e tal. Como é que foi para você viver a Covid-19? Foi um período que eu não tenho saudade. Eu acho que ninguém de nós temos saudade. Eu acho que foi a época que eu mais trabalhei. Porque exigia, né? Era todos os dias UTI lotada, pacientes muito graves. Não tinha um paciente que falava, esse paciente aqui, ele tem gravidade moderada. Nós não tínhamos isso. E todos os dias a gente tinha que ir se paramentar de forma desconfortável, mas era para nossa proteção dos pacientes. E tinha mais, a gente ia, trabalhava, às vezes pensando se a gente não tinha se contaminado em algum momento. Foi uma rotina muito difícil, você se afastou de sua família, ficou mais afastado, e eu acabei não fazendo isso, mas eu lembro que eu tinha uma rotina muito rigorosa para chegar em casa. Justamente para tentar proteger minha família. Eu lembro que a gente entrava para o plantão e a equipe ficava muito estressada e a gente tinha também que conduzir eles e ser um pouco mais forte, que muitos que não conseguiam, estavam estavam exaustos. Muitos faziam carga horária acima daquilo que é saudável. Tinha burnout, né? Tinha burnout. Eu acho que por me achar viciado em trabalho, eu não me sentia exausto não, porque eu saía de lá, certeza que fazia o meu trabalho. O ruim era que, devido ser pandemia, ser tudo muito novo, todo mundo com medo, a gente tinha muitos desfechos desfavoráveis e isso acabava deixando a gente muito triste, porque não era o comum nosso. Exatamente. A gente trabalhava em alguns serviços de Covid e tentava, com a nossa experiência como grupo, tentar promover o nosso melhor e a gente teve sucesso, muito sucesso. Mas tivemos muitas perdas. Muitas perdas. Muitas. Foi bastante difícil, mas a gente também evoluiu muito com a pandemia. Nós fazíamos reuniões semanais. Semanais. Obrigatoriamente tínhamos que reunir e discutir quanto a equipe, o que a gente estava fazendo de certo e o que a gente poderia estar fazendo de errado, que a gente pudesse melhorar. Se não me engano, era às quintas-feiras nós fazíamos a reunião, se eu não me engane. Segundas. Era segundas, né? Segunda-feira. A equipe de diaristas fazia sempre reuniões semanais.
E aí discutia as terapêuticas, os avanços, os sucessos, o que estava dando certo, o que estava dando errado. Que no final, o que dava certo era a medicina intensiva à beira do leito. À beira do leito, aquela medicina básica, o feijão com arroz, né? Que tinha muitas publicações que ninguém sabia se aquilo realmente ia surtir efeito ou não. Exatamente. Fizemos muita coisa sobre orientações de estudos que posteriormente foi dito que talvez não mudaria desfecho. Mas é o que tínhamos naquele momento, né? Isso. Mas a gente tinha como base aquilo que a gente aprendeu na terapia intensiva raiz. Vou lhe perguntar agora de uma coisa que eu sei que você gosta, né? E que é muito importante. Fale aí da importância do ultrassom na UTI. Você abandonou o estetoscópio? Olha, abandonou talvez é forte, mas eu não me recordo quando eu usei um estetoscópio depois que o ultrassom começou a fazer parte da minha rotina. Realmente, ele realmente é um divisor de águas. Porque se o estetoscópio não vai nos mostrar vai nos dar dados X, o ultrassom vai nos dar 10X. É impressionante. É um mundo preto e branco, mas que ele encanta a gente quando você começa a aprender mais. Fiz alguns cursos de ultrassom para voltar à terapia intensiva, point of care, e cada vez mais você vai vendo que ele muda desfecho na nossa conduta. Talvez uma conduta que a gente precisasse usar de medidas complementares de monitorização mais invasivas, com ultrassom você consegue fazer isso sem invadir tanto o paciente. Então, assim, realmente ele veio para ficar na terapia intensiva e veio para mudar nossa visão no paciente na beira do leito. Eu não abandonei não, mas eu não sei, confesso para você que meu esteto está guardado e eu não sei onde agora. Mas meu ultrassom está dentro do meu carro, dentro de minha mochila, que vai todos os dias para o hospital. Perfeito. Agora, parando um pouco aqui de falar de medicina intensiva, vamos falar sobre uma área de atuação que você também domina, que eu sei que você gosta, que é o SAMU 92, né? Aí, assim como na medicina intensiva, fale como é que o APH de urgência chegou na sua vida. Bom, não foi muito diferente da terapia intensiva. Foi através de você, que quando eu iniciei na UTI, na verdade antes de começar na UTI, você me deu a oportunidade do SAMU 92. Eu lembro que eu fiz o curso, o ACLS, e após fazer o curso ACLS e estar acompanhando o serviço lá de terapia intensiva, você me incentivou a ir acompanhar o APH. E eu fui acompanhar o colega Evandro em alguns plantões noturnos. Um abraço para ele aí. Um abraço, Evandro. Espero ver você aqui qualquer dia também, aqui à frente de Sandro. E aí eu fui acompanhando. E na primeira oportunidade, eu pude dar o plantão lá no SAMU 92 e realmente é aquele ambiente que vicia. Mas vicia porque eu acho que é a adrenalina vicia a gente. Você escutar o colega regulador falar assim, avançada, e toda a equipe está concentrada em um local e ter que correr para ir para a ambulância, e você, durante o deslocamento, pegar as informações e saber que você está indo para uma ocorrência grave e que você pode, inclusive, digamos, fazer o bem ali e mudar o desfecho da vida de alguém, isso é muito gratificante. E, invariavelmente, é isso que acontece. Eu vou contar até uma experiência que duas experiências. Uma vez eu estava indo para uma ocorrência, uma parada cardiorrespiratória, em uma clínica de cardiologia da cidade. Chegando lá, o colega que solicitou era uma PCR, era uma parada. Quando nós entramos pela recepção, estava muito cheio. E eu lembro que eu escutei era uma enfermeira falar assim, agora ele não morre não. Porque quanta confiança tem no serviço do APH, no serviço SAMU 92. Então, assim, isso nos dá mais força de vontade ainda para fazer o melhor. E eu lembro também que eu fui em uma ocorrência no shopping da cidade, só tinha um Conquista Sul, e era uma PCR, uma parada também na praça de alimentação, lotada. Final de plantão, por volta de 18, 19 horas. E a gente reanimou ali, em plena praça de alimentação, muita gente. O paciente voltou, acho que foi uns 15, 20 minutos de reanimação. Aí, quando o paciente voltou, e eu lembro que eu gritei assim,
para a reanimação, o paciente tem pulso, voltou. E todo mundo, a equipe, pegou o paciente, colocou na maca, subimos a maca e o pessoal deu uma salva de palmas para a gente. Então. E aquilo ali nos traz orgulho de fazer aquela atividade. É muito bom. É viciante, literalmente. O 92, assim, eu sou suspeito para falar, né? O 92 salva a vida, né? Muda desfecho, né? Muda desfecho. E é uma equipe que tem que ter todo o respeito nosso, de quem está assistindo. São profissionais que vestem aquele macacão azul e levam a sério o serviço. Todos que estão ali. Então, parabéns à equipe 92. Parabéns. Eu tenho orgulho de fazer parte do SAMU 92 desde do final de 2010. E... Quando começou a regional. Quando começou a regional, justamente. 92, não foi? É isso aí. É um serviço que... e recentemente voltei à intervenção e voltar a lembrar como é gostoso prestar esse serviço. Eu dei um plantão recente agora. Tinha tempo que eu tinha entrado na unidade avançada. E realmente eu me arrepiei quando eu entrei na ambulância, ligou o giroflex da sirene ali. A gente realmente, nós, os intervencionistas, reguladores, somos movidos a isso. Movidos a salvar a vida, a diminuir sofrimento. Eu ia lhe perguntar um atendimento que ele marcou no 92. Você acabou respondendo 2, né? Antecipando aí, né? Você quer falar alguma coisa sobre a base nova, sobre a equipe? Fique à vontade. Recentemente, o SAMU 92 ele foi contemplado com uma nova base, né? Ele já, se eu não me engano, desde 2007 ou 2008, era naquela base na Filipinas, algo assim. Só que o serviço cresceu e precisava de um espaço maior. E recentemente foi alocado em uma nova base, aonde nós estamos conseguindo melhorar a qualidade do serviço através da qualidade da estrutura em que a equipe está sendo servida. A gente hoje consegue, inclusive, desmembrar o bloco administrativo do bloco assistencial, que antes eram tudo junto. A gente consegue hoje deixar a equipe, conforme você está junto com a gente lá, e sabe que a sala de descompressão ela é muito importante. Hoje o pessoal tem uma sala de descompressão, já que a gente está num serviço de constante estresse o tempo todo. Então a gente tem onde externar, colocar essa adrenalina, esse estresse para fora, para a gente estar mais descansado no momento que a gente sai para uma ocorrência, né? Para estar com a mente melhor. Isso. E as equipes, tanto da regulação médica quanto da intervenção, eles estão maravilhados com isso. Foi um ganho muito importante. Eu acho que agora o SAMU 92 está com a base que merece, realmente. Exatamente. Ainda agora voltando aqui, vou voltar aqui para a medicina intensiva. Você sabe que eu estou à frente de uma pós-graduação de medicina intensiva, né, da MIB, e eu idealizei trazer essa pós-graduação para cá, porque quando eu fiz essa pós-graduação, ela contribuiu para a minha prova de título, para a obtenção da minha prova de título. E eu queria que você falasse, Murilo, da importância da pós-graduação na formação do intensivista e do emergencista, que não é só para o intensivista, é também para a galera que atua, para os médicos que atuam na emergência. Bom, voltando lá atrás, quando eu comecei a acompanhar você lá no serviço terapia intensiva, você sempre me incentivou, porque você fez essa pós lá atrás. E acho que, se eu não me engano, 2 anos depois, acho que foi em 2012, essa pós-graduação, que ela é uma pós-graduação que ela só tem nas capitais do Brasil, a gente foi fazer em Salvador. Eu fui fazer de novo, né? E você falou assim, Murilinho, eu vou fazer junto com você de novo. Foi. E foi uma pós-graduação realmente que foi divisora de águas em termos de conhecimento de terapia intensiva para mim. A medicina intensiva, ela clareou muito depois da pós-graduação. Então, assim, e são temas que eles são inerentes à terapia intensiva e inerentes também ao pronto-socorro, à emergência. Então, é uma pós-graduação não só para quem atua em UTI, mas para quem está na porta do hospital também, na emergência, na sala vermelha. É muito importante. E foi uma pós-graduação que me deu a base em termos de conhecimento também para posteriormente eu ser titulado em terapia intensiva. Então, eu tenho que dar os méritos a essa pós-graduação, que hoje, atualmente, né, uma das cidades que é privilegiada em ter
a pós-graduação é Vitória da Conquista. Então, a medicina intensiva em Conquista ganhou muito com isso, a classe médica ganhou muito isso, os colegas que querem atuar em urgência, emergência, terapia intensiva, têm essa oportunidade ímpar, que eu não tive na época, eu tive que me esforçar muito mais para buscar esse conhecimento. E eu também tive que ir lá para Belo Horizonte, a primeira, né? Então, e aí você fez medicina, você decidiu, formou, foi medicina, optou por trabalhar em terapia intensiva, em UTI, ficou lá um tempo trabalhando, fez pós-graduação, deu plantão pra caramba, estudou muito. E aí chegou o momento de decidir fazer a prova de título, a sua especialidade. E a gente sabe que não é uma prova fácil, né? Então, fale aí para os colegas nossos que ouvem, os colegas que querem fazer a prova de título, né, que estão pensando em fazer. Como é que foi a sua experiência de estudo, de preparação, né, e de realizar a prova, que eu sei que eu também fiz, né? Eu sei que não é fácil. Assim, a começar que a estatística da prova de aprovação é muito baixa, né? Isso. Por de tão difícil que é medicina intensiva e essa titulação. Se eu não me engano, a média de aprovação está em torno de 25%, né? Daqueles médicos que se inscrevem. Isso mesmo. Então, assim, após 8 anos de prática em terapia intensiva, eu fiquei habilitado em prestar a prova. E eu tinha a pós-graduação, eu sabia que precisava de muito mais. E lá em 2018, eu decidi que tinha que me privar de muitas coisas, me privar de lazeres e me privar também, reduzir carga horária e me dedicar aos estudos. Você me incentivou muito naquela época, muito, me contou como foi sua experiência, aquilo também foi um estímulo. E eu lembro que eu tinha que estudar 4 horas por dia. De domingo a domingo, faça chuva, faça sol. Só que eu também trabalhava, dava plantão. No dia que eu dava plantão e que eu não conseguia organizar o plantão para estudar algo durante o plantão, eu sabia que no outro dia eu tinha que compensar o que eu não consegui. Exatamente. Eu cheguei a tirar um dia na semana para estudar 12 horas por dia. Estudava 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 4 horas de noite. Fui fazer curso, buscar mais conhecimento e mais experiência, fazendo outros cursos na terapia intensiva. E eu lembro muito bem, inclusive, que me marcava, é que eu tenho filhos e se eles soubessem que eu estava em casa estudando, eles não iam me deixar estudar. Então eu acordava antes deles, entrava para o escritório e já era combinado em casa. Eles não podiam saber que eu estava em casa, eu estava no hospital trabalhando. E eu ficava trancado no escritório estudando de manhã, de tarde, de noite. Quando eles me descobriam, aí eu não tinha o que fazer. Mas foi muito difícil. Eu tive uma compreensão muito grande por minha família, me apoiou bastante, minha esposa inclusive. E ao final de 2018, depois de muito estudo, de muitas viagens, buscando conhecimento, de muito investimento, inclusive financeiro em curso, que não você sair para fazer curso, deixar de trabalhar, gastar, isso também conta. Mas foi o ano que eu mais cresci em terapia intensiva. Isso já tem uma brincadeira entre nós colegas que no ano de que você estuda para a prova de título, você fica um nojo, fica se achando, chega no plantão, no round, dizendo que tudo tem que ser feito e a opinião do outro não vale nada. Eu sei como é que é. Mas, então assim, foi um ano de muito preparo, né? De sedimentar o conhecimento para me aplicar na prova. E chegou o dia de prestar a prova. É um confinamento. Parece que você fica num ambiente trancado, preparado para o abate. É literalmente isso. Mas com inteligência emocional e você se preparando, o resultado não é outro, é o sucesso. E assim aconteceu. Em 2018, me titulei em terapia intensiva com muito orgulho. E foi bom demais, né? Valeu a pena, valeu? Demais. Após isso, muitas portas se abriram. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar o jaleco, né? Vamos deixar de falar de medicina, de APH, e vamos falar aqui. Me diga uma coisa, o que é que você gosta de fazer no lazer? Eu sei, mas responda lá por... Ele é esportista, ele já praticou jiu-jitsu comigo, né? Já. Fale do Gil primeiro aí, dá um abraço para o professor, para o mestre Omar Maron, né? Isso, grande Omar.
eu sempre gostei de fazer esporte, né? Já passei por futebol, mas não ia, era perna de pau mesmo, não ia muito pra frente, não. Foi bom. Mas sempre gostei de uma bolinha. Nunca gostei de musculação, de treino, puxar peso. Eu lembro que na época eu tava aqui, aí você falou, Molina, vamos fazer um jiu-jitsu. Aí eu meio desconfiado e tal, vem cá, vamos lá, vai assistir uma aula. Fui assistir uma aula, você incentivou, falei, comprei o kimono, vamos começar. Comecei. E é viciante, porque você não é só força, é muito raciocínio, né? É muito bom. Eu acho que eu pratiquei ali, junto com você, lá em Omar, de uns 2 anos para 3 anos de Gil. Foi mais, não? Foi mais, não foi? Foi. Deve ter sido mais mesmo. Você parou na faixa marrom? Eu parei na faixa roxa. Roxa. Por quê? Eu lembro, eu também, além do esporte de contato, eu praticava moto velocidade. E aí, assim, gostava de moto de alta cilindrada, ia para o autódromo, eu me acidentei em uma época. Me acidentei no autódromo, e aí eu lembro que eu quebrei a mão e quebrei costela e clavícula, e isso me tirou do tatame naquele momento. Aí eu não conseguia, eu sentia dores e não conseguia. Entendi. Parei um pouco. E que eu não ia ficar parado, fui para musculação. Voltei a fazer musculação. Só que a musculação não me atraía, voltei de novo pro jiu-jitsu. Só que depois veio outro golpe, a pandemia. Como era um esporte de contato, a gente não poderia continuar naquele esporte. Não ia ficar parado, comecei a treinar, fazer musculação na academia do condomínio. E acabei tendo resultados e fui gostando. Tem um personal que me acompanha. E aí acabei gostando daquilo, porque eu coloquei como disciplina, compromisso. E hoje não sei dizer para você assim, o dia que eu não treino. Que realmente, quando eu decido fazer uma coisa, eu gosto de realmente me comprometer e sou disciplinado. E aí assim tem sido com os treinos. Gosto de treinar muito cedo, 5 horas da manhã. É o horário que eu mais gosto de treinar. Acordo 4h20, 4h30 ali, 5 horas da manhã eu tô treinando. E é o melhor horário. Quando eu não treino, eu sinto falta. Eu falei, tá faltando alguma coisa no dia de hoje. É o treino. Às vezes eu tô com dor de cabeça e não passa, aí eu vou treinar. Treino, melhora. Não, isso eu não sabia que musculação melhorada na cabeça, não. Pelo menos comigo funciona. Para mim melhorou dor no pescoço. Legal, mas eu sei que você gosta do esporte, né? É praticante, acorda cedo, né? E, Molininho, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os médicos que estão querendo se dedicar à medicina intensiva. O que você acha que essa galera aí, que essa turma tem que fazer, tem que focar? Baseado na sua experiência. Baseado na minha experiência. Bom, eu posso dizer para os nossos colegas os que estão praticando terapia intensiva e aqueles que pretendem iniciar, é que terapia intensiva, nossa especialidade, assim como a medicina, ela é uma profissão muito digna, honrada. O mercado cada vez mais exigente. Então, assim, terapia intensiva e medicina é para quem se dedica muito. É para quem tem foco. É para quem se doa. É para quem chega no horário. É para quem estuda. É para quem oferece mais daquilo que foi pedido ou pago. E para aquelas outras pessoas, para aqueles outros, infelizmente, não tem vez, não tem chance. O mercado de trabalho cada vez mais exigente, mais injusto. Então, se você não fizer um trabalho de excelência e dedicação, não vai ter chance, vai ficar atrás. Então, estude, persevere, estabeleça metas e cumpra. Alcance essas metas através do compromisso. Foi assim que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje. Eu acho que tenho muito mais ainda a alcançar. Através da disciplina, do compromisso com a medicina, com a terapia intensiva. Eu acho que não tem outro caminho senão a busca do conhecimento contínuo em nossa área. É tanto que eu comecei na terapia intensiva em 2010, vou colocar no final de 2010, 2011. Então estou com 12 anos de terapia intensiva.
E nunca cansei de estudar terapia intensiva, porque eu sei que se eu parar, tem alguém que está estudando mais do que eu. Exatamente. Então, é contínuo, é o tempo todo. E os frutos vão vir. O sucesso é algo alcançável para quem determina que vai ser. Eu gosto disso. Vamos separar plantonista de intensivista, não é isso? Separar. Porque temos muitos plantonistas que se acham intensivistas. Isso. Mas são poucos realmente que são realmente médicos intensivistas e que fazem uma terapia intensiva de qualidade. Isso aí. Pessoal, finalizamos aqui o terceiro episódio de Tirando o Jaleco, hoje com meu colega e amigo Murilo Lemos, um profissional que eu vi crescer, que é um profissional de excelência, né? Eu não não queria ficar em UTI não, né? Mas se eu ficasse em UTI, ele seria um dos que eu queria que tivesse ao meu lado. Obrigado. Viu? E obrigado pela audiência. Até a próxima. Abraço.